quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, comigo. Quinto livro do Novo Testamento, que foi escrito também pelo apóstolo, na verdade foi escrito pelo Lucas, registrando os Atos dos Apóstolos. Eu gostaria muito que você pudesse acompanhar o texto comigo, que se encontra no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 22. Atos, no capítulo 4, do verso 13 até o verso 22, o texto vai ser exibido em sua TV, você que acompanha a transmissão pelo YouTube. O texto também será exibido nessas TVs aqui da frente, para que você que está entre nós, caso prefira acompanhar a leitura dessa forma, assim o faça. Atos, no capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim a Bíblia, no registro do doutor Lucas, médico da comitiva apostólica de Paulo, e que fez toda uma pesquisa para escrever o evangelho que leva o seu nome, e também toda uma pesquisa elaborada para escrever o princípio da história da igreja, aqui no livro de Atos. Ele diz assim a partir do verso 13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles nos deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Senhor, abençoa a Tua palavra, a exposição dela, a reflexão dela nessa manhã, para que saiamos daqui cheios de alegria e na certeza de que, apesar de nós, tão limitados que somos, tivemos um encontro precioso com o Senhor e ouvimos a Tua maravilhosa voz falando ao íntimo do nosso coração. É para a Tua glória que oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, como costumo fazer, iniciar essa nossa reflexão fazendo a você uma pergunta, que você não precisa, é claro, responder para mim, mas deixar que ela te provoque e responda ao seu coração enquanto você reflete. Na sua percepção, na sua compreensão, em que consiste seguir a Jesus? O que significa isso? Como se caracteriza a vida de um cristão? Ou como se caracteriza a vida de um seguidor de Jesus? Nós podemos dar algumas respostas aqui sem medo de errar, certo? Nós podemos dizer que uma coisa que caracteriza a vida de um seguidor de Jesus é o crescente interesse e o crescente conhecimento dele das Escrituras Sagradas, da Bíblia. É natural que uma pessoa que conhece a Cristo, que se encontra com o Salvador, que se rende à notícia do Evangelho, descubra então que há um tesouro inestimável, deixado por Deus, revelado por Deus em sua própria palavra, e quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais de Deus conhecemos. Quanto mais compreendemos o texto bíblico, mais vemos o texto bíblico moldando e fazendo sentido à nossa vida, consolando o nosso coração, instruindo os nossos dias, edificando a nossa família. Então, é natural reconhecer que algo que caracteriza a vida de um seguidor de Jesus é o crescente conhecimento que ele tem da Bíblia. Seria estranho que alguém que segue a Jesus há 2, 5, 10 anos permanecesse no mesmo lugar de compreensão do texto bíblico por muito tempo, porque um seguidor de Jesus se aprofunda no conhecimento de Jesus através da palavra. Uma outra coisa que caracteriza
a vida de um seguidor de Jesus, e que a gente pode afirmar sem medo de errar, é aquela dedicação a alguns hábitos espirituais, por exemplo, a oração, o jejum, uma vida devocional, em que a gente, mais uma vez, se aproxima da Bíblia, não apenas para ler a Bíblia, mas para deixar que ela leia o nosso coração. E então, oramos aquilo que lemos no texto, pedindo que Deus aplique isso à nossa própria vida. É natural que caracterize a vida de um discípulo de Jesus essa dedicação a orar, a jejuar, porque nós entendemos que é a oração que não apenas nos aproxima das bênçãos de Deus, nós entendemos que é a oração que estabelece esse lugar de encontro com o Deus que nós amamos, que é orando que nós o vemos, que é orando que nós o sentimos, que é orando que nós percebemos o seu abraço, o seu amor, a obra do Espírito Santo em nós. Então é natural para um discípulo de Jesus que ele se dedique a esses hábitos espirituais. Uma outra coisa que a gente pode dizer sem medo de errar é que aquilo que caracteriza a vida de um seguidor de Jesus é a busca por uma conduta de vida pautada na ética bíblica. Ora, eu sigo a Jesus, e eu entendi que, embora Jesus não tenha deixado aos seus discípulos um código comportamental, ele deixou aos seus discípulos o exato modelo de vida que ele veio inaugurar em nós. E essa vida tem contornos e desdobramentos práticos, éticos. Então eu passo a moldar os meus passos à luz de Jesus, como um seguidor de Jesus, e isso vai tocar na minha ética, isso vai tocar na minha moralidade, isso vai tocar na maneira como eu falo, na maneira como eu olho, na maneira como eu me movimento em vida. Alguém poderia responder o seguinte: olha, Roberto, o que para mim caracteriza a vida de um seguidor de Jesus é o compromisso que ele passa a ter com a igreja de Jesus, a comunhão. E a gente olha para o Novo Testamento e vê que é isso que acontece mesmo. Os cristãos se unem, eles são diferentes à beça, eles têm gostos distintos, histórias distintas, mas eles são unidos pelo amor de Jesus, e eles são transformados nessas pessoas com senso de comunidade, com um senso de pertencimento, com um senso de compromisso com a obra de Deus através da igreja e na igreja. Então é normal esperar isso. Mas, embora todas essas afirmações sejam verdadeiras, será que não falta algo nessa lista? É claro que é verdade que ler a Bíblia é importante, conhecer as Escrituras, orar, jejuar, ter vida devocional, comunhão com a igreja, compromisso com a igreja, uma vida ética condizente com o cristianismo. Mas será que seguir a Jesus significa apenas esse pacote de coisas que tem a ver com a minha individualidade, quase que sempre? Ou tem algum aspecto desse discipulado com Jesus que está para fora de mim? Por que é tão raro a gente lembrar o aspecto da missão? Quando respondemos a uma pergunta dessa, o que caracteriza a vida de um discípulo de Jesus, por que não é uma das primeiras respostas, se é que a damos em algum momento, a seguinte: o que caracteriza a vida de um discípulo de Jesus é que ele é chamado a fazer discípulos para Jesus. Como? Falando de Jesus, dando testemunho de Jesus, compartilhando o evangelho de Jesus. Por onde ele passa, a quem ele conhece, com quem cruza o seu caminho, ele é chamado a fazer discípulos, como ele é um discípulo de Jesus. É interessante quando a gente para pensar que a partir dessa época aqui do texto que lemos em Atos, no primeiro século da era cristã, o evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido da época. Num tempo em que não havia imprensa para distribuir livros, num tempo em que não havia rádio para que a comunicação chegasse pelas ondas do rádio, num tempo em que não havia TV, não havia internet, redes sociais, o evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido da época por uma característica: a igreja era formada por cristãos que faziam discípulos para Jesus. A igreja era formada por pessoas que se devotavam à doutrina bíblica, era formada por pessoas que oravam, que jejuavam, que tinham compromisso com a igreja, que tinham comunhão uns com os outros, mas a igreja era formada também por pessoas que não cessavam de falar de Jesus. Não fazia sentido algum se calar diante daqueles que não conheciam a Cristo.
Uma vez que você conhece e sabe que ele não é apenas um alguém interessante, mas o sentido da própria vida, aquele que pode mudar por completo a história. Então não fazia sentido para os primeiros cristãos se calarem e não falarem de Cristo. E a Bíblia está repleta de textos que nos ajudam a compreender esse chamado, gente. Esse chamado para que falemos de Jesus, para que façamos discípulos. Você lembra quando Jesus chama alguns dos seus discípulos que eram pescadores? Na beira da praia. E ele se vira para aqueles homens e diz: olha, me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Andem comigo. E andando comigo, vocês serão pessoas que, embora mantenham a habilidade profissional de vocês como pescadores, vocês serão pescadores de vidas para o reino dos céus. Já no chamado ao discipulado, aqueles homens entenderam que não era apenas um privilégio santo andar com Jesus e ser parte de uma elite espiritual, mas era uma vocação que eles deveriam transmitir a outros, para que também seguissem a Jesus e fossem alcançados por Jesus. Todos nós nos lembramos e conhecemos do último capítulo do Evangelho de Mateus, conhecido como a Grande Comissão. O que nos é dito ali? Jesus ressurreto, diante dos seus discípulos, dá a grande comissão da igreja, dizendo: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas e por toda parte, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que vão se converter, ensinem estas pessoas a guardarem tudo que eu disse para vocês, e eu estarei com vocês todos os dias. Você para pensar, geralmente as últimas palavras de alguém são as palavras mais importantes. É assim que os grandes filmes encerram. É assim que as grandes vidas partem. As últimas palavras geralmente guardam as coisas mais importantes. E as últimas palavras de Jesus, ressurreto diante dos seus discípulos, foi a comissão: vão pelo mundo. Não pensem que basta a vocês tudo o que vocês viram e viveram, mas a vocação de vocês é espalhar essa boa notícia, é espalhar a minha vida para que ela se torne vida nos corações de muitas pessoas em muitos lugares. Mas o texto que nós lemos hoje nos mostra qual foi a resposta que os primeiros discípulos de Jesus deram com a própria vida a este chamado de espalhar o Evangelho em todo lugar, independente da ocasião, falando de Jesus, falando do nome de Jesus, falando da boa nova de Jesus, e a qualquer custo. O que está acontecendo no contexto dessa passagem que lemos hoje em Atos? Pedro e João, 2 apóstolos, estão indo ao templo para orar. E na porta do templo é colocado um homem que, diz a Bíblia, é um mendigo aleijado de nascença. E ele é colocado ali na porta do templo para pedir esmolas. E assentado na porta do templo, ele olha para Pedro e João, que estão entrando no templo, e pede a eles esmola. Eles dizem para aquele homem: olha, nós não temos dinheiro, a gente não tem nada para te dar que seja monetário, mas o que a gente tem, a gente te dá. E eles estendem a mão para aquele homem, Pedro estende a mão para aquele homem e diz: em nome de Jesus, ande. E o texto diz que aquele homem, aleijado de nascença, pega a mão de Pedro, fica de pé, e os seus tornozelos se firmam, a sua perna se firma, e ele percebe que tem equilíbrio, e ele começa a dar os primeiros passos, e então ele entra no templo com Pedro e com João, e ele está tão feliz, porque ele nunca imaginou ser possível andar como os outros homens, e ele começa a saltar de alegria e a louvar a Deus, e as pessoas estavam no templo também, porque ela era a hora da oração, e todos olham admirados, reconhecendo: peraí, não é aquele mendigo que sempre encontramos ali na porta? Ele está em pé. Será que alguma mente maldosa pudesse ter pensado: será que por anos ele apenas enganava a gente? Mas todos, diz o texto, ficam admirados e começam a se aproximar de Pedro e de João, como se eles fossem quase que figuras divinas. Eu acho que alguns pregadores dos nossos dias iam adorar essa sensação de fama imediata, de pessoas vindo para perto deles dizendo: que poder é esse que você tem? Que unção destacada é essa que você possui? Mas Pedro e João dizem algo completamente diferente.
Eles viram-se para aquelas pessoas e dizem: meus irmãos, vocês olham para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa por esse homem. Sabe o que realizou o grande feito que vocês estão vendo aqui na vida desse homem? O nome de Jesus, aquele mesmo Jesus que vocês crucificaram, aquele mesmo Jesus que vocês pediram a crucificação e a soltura de um criminoso, Barrabás, perante Pilatos. Mas olha, nós sabemos que vocês fizeram isso no tempo da ignorância de vocês, bem como os seus líderes, e Pedro e João começam a pregar dentro do templo, falando de Jesus e da ressurreição de Jesus e da esperança que há em Jesus. E aquilo vira um alvoroço, e de repente os sacerdotes chegam, e a guarda do templo chega, talvez algo parecido com o que seria a equipe diaconal daquele tempo. Eles chegam e seguram Pedro e João, e levam Pedro e João para uma sala secreta, para um lugar secreto, porque aquele tumulto estava sendo terrível. Mas Lucas diz algo. Lucas diz que por causa daquele episódio, não só do milagre, mas das palavras sobre Jesus, cerca de 5.000 pessoas se rendem a Cristo, creem no Senhor. Mas Pedro e João estão presos e são levados para uma audiência no dia seguinte perante o Sinédrio, o tribunal religioso. Diante de Pedro e João estavam as maiores autoridades e as mais respeitáveis autoridades religiosas daquele tempo. Pessoas que certamente tempos antes causariam grande temor, a simples aproximação para Pedro e para João. E aí acontece o que nós lemos aqui no texto. Eles dizem o seguinte: olha, a gente não tem o que fazer com esses homens, porque é notório que eles fizeram um grande milagre, mas a gente precisa calá-los. Eles precisam parar de falar nesse nome, porque isso vai mexer com a gente, isso vai mexer com a nossa estrutura religiosa, isso vai causar um burburinho nessa cidade, e a gente não quer esse problema, então vamos ameaçá-los para que eles se calem. De novo, eram as vozes mais respeitáveis da religião, diante de dois homens simples. O próprio texto diz que o Sinédrio, os líderes religiosos, estavam espantados, porque claramente percebiam que aqueles eram homens comuns e sem instrução. E eles falam para eles: parem de falar desse nome, parem de falar de Jesus. E eles respondem: meus senhores, como faremos isso? Respondam vocês mesmos. Vocês que conhecem a Deus, respondam vocês. É mais apropriado obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos nos calar. A pergunta que eu quero responder com a ajuda desse texto hoje é: o que aconteceu com estes homens para que eles se tornassem pessoas tão empenhadas em falar de Jesus? O que aconteceu com eles? 3 respostas. A primeira é a seguinte: o Evangelho transformou a vida desses homens. O Evangelho de Jesus transformou a vida desses homens. E o Evangelho é o centro de tudo que está acontecendo aqui nesse relato. Afinal de contas, quem são esses homens? Nós os conhecemos. As primeiras páginas do Novo Testamento nos contam as suas histórias, não apenas de Pedro, não apenas de João, mas dos demais discípulos que andaram com Jesus. O Novo Testamento diz que eles eram pessoas lentas para aprender, que Jesus falava e depois repetia de novo, e parecia que eles não entendiam na primeira, na segunda e na terceira vez que Jesus falava. O texto bíblico diz que eles eram vaidosos, que internamente eles disputavam quem era mais querido por Jesus, quem era mais amado por Jesus, quem era mais destacado, mais especial entre eles. O texto diz que eles eram instáveis, homens instáveis. Lembra de Tomé? Quando Jesus vai até Betânia, porque Lázaro, ele recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, havia falecido, e os discípulos alertam Jesus dizendo: Senhor, há muitos estão armando uma arapuca para o Senhor, não é seguro ir para Betânia agora. Mas Jesus diz: eu tenho que ir. Então Tomé toma a palavra. Tomé diz:
Iremos com ele, para, se necessário for, morrermos com ele. O mesmo Tomé que na ressurreição, quando ouviu o relato dos seus colegas de que Jesus havia aparecido ressurreto diante deles, ele diz: eu só acredito vendo. O mesmo Tomé que disse: Senhor, espera um instantinho, o Senhor está dizendo que não vai ficar mais entre nós, porque o Senhor está indo para o Pai, mas que nós sabemos para onde o Senhor vai. Senhor, como é que a gente sabe para onde o Senhor vai? A gente não sabe o caminho. E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente lê o Novo Testamento e vê como esses homens eram amedrontados, apavorados. Quantas vezes Jesus precisou referir-se a eles, não num tom de briga, chamando-os de homens de pequena fé, incrédulos, covardes. Você lembra de Pedro? Que disse: Senhor, eu estou pronto para te seguir até a morte. Mas quando a coisa esquentou, o que ele fez? 3 vezes ele negou Jesus. Eu não conheço, eu nunca ouvi, eu nunca estive com esse homem. Mas olha para eles agora. Olha para Pedro e olha para João aqui nesse relato de Atos. O quadro é completamente outro. Diante daquelas pessoas que poderiam causar não apenas extremo respeito, mas medo no coração deles, eles dizem: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. O que aconteceu? O Evangelho de fato transformou esses homens. O Evangelho transformou esses homens, gerando marcas reais em suas vidas, os tornando pessoas cheias de ousadia para falar e proclamar a respeito de Jesus, mesmo quando exigido que se calassem. E esse, queridos, o que importa para nós aqui no que estamos dizendo, esse é o impacto do Evangelho na vida. O Evangelho é um poder que muda homens e mulheres dos pés à cabeça. O Evangelho transforma. O Evangelho de Jesus transforma, como transformou Pedro e como transformou João. E é por isso, é por sabermos que o Evangelho é um poder que transforma completamente, que nós podemos afirmar que o cristianismo não é apenas uma coisa que você acrescenta à sua vida. O cristianismo não é apenas uma coisa que você faz aos domingos de manhã. Crer no Evangelho e viver o Evangelho não é uma experiência que você dedica 1h30, 2, uma vez por semana apenas, dizendo: isso basta, cumprir a agenda religiosa da minha semana. Jesus não cabe apenas como um acessório interessante da vida, amigos. Jesus pede mais. É impossível conhecer a Cristo e achar que Ele serve como apenas um acessório, um item que a gente usa quando entende ser necessário, que a gente dedica algum instante da semana. Jesus transforma tudo na gente. Jesus transforma tudo em você, de dentro para fora. Ele começa causando uma revolução no nosso coração. Os nossos afetos mudam, os nossos interesses mudam, a nossa alma simplesmente mudou. Uma doçura que a gente não conhecia passa a habitar em nosso peito, e um desejo de provar cada vez mais dessa experiência sublime de comunhão com Ele. E a partir dessa transformação interior, a nossa vida exterior muda. Nossos relacionamentos, nossas palavras, nossa conduta, nossas amizades, nosso trabalho, nossa maneira de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, tudo vai mudando porque algo dentro de nós experimentou transformação primeiro. Então, por que esses caras falavam de Jesus assim com tanto destemor? Porque o Evangelho havia transformado a vida deles. Jesus os transformou. E você não consegue se calar diante desse fato. A segunda resposta para essa pergunta é que o Evangelho não apenas os transformou, mas o Evangelho também dominou a vida deles. É mais do que viver uma espécie de vida diferente de antes. É entender que agora essa sua vida é governada, ela é dominada por algo. Olha o que ele diz no verso 20: não podemos deixar de falar. Sabe que resposta é essa? Meus senhores, é mais forte do que nós,
É mais forte do que a força do medo que nós temos de vocês. É mais forte do que a imagem apavorante de que podemos ser detidos, presos e no final não apenas privados da liberdade, mas até da própria vida, caso vocês nos decidam tratar como traidores. É mais forte do que a nossa própria vida. É necessário, nós não podemos deixar de falar. E aqui, queridos, está algo muito importante para nós hoje. O Evangelho não é uma coisa que você controla. O Evangelho controla você. Jesus não é alguém que você domestica e controla. Você não controla Jesus. Ele controla você. Ele governa toda a sua vida. E me parece tanto necessário quanto urgente falar disso em dias como o que nós estamos vivendo. Como os que nós estamos vivendo. Onde as pessoas estão estabelecendo uma relação superficial com a fé. Utilitarista com a fé. É cada vez mais comum e um número cada vez maior de pessoas passa a demonstrar algum interesse em Jesus. E aí decidem, em nome desse interesse, que agora são cristãs, mas vivem as suas vidas de modo a revelar que o Evangelho de Jesus não causa nenhum impacto em suas vidas, nenhuma transformação real em suas vidas. Elas simplesmente encontraram algum ponto de identificação com Jesus. E como é importante você dizer que tem alguma espiritualidade, uma vez que o racionalismo moderno matou as esperanças humanas e transcender é de novo importante, olhar para a alma, olhar para a dimensão imaterial da vida é importante. Legal, agora você é evangélico. Ou agora você é cristão. Agora você tem Jesus, porque de alguma forma algo em Jesus mexeu com você. Só que as pessoas que vivem assim, de alguma forma acreditam que são capazes de controlar essa experiência. É por isso que elas dizem, olha, aqui a minha religião não tem nada a ver. Aqui eu não concordo com as palavras que Jesus disse. Nesse aspecto, eu questiono isso que a minha fé defende. E não tem problema nenhum. Eu não me sinto em nada incoerente ao fazer dessa forma. O que elas estão fazendo? Elas estão supostamente controlando ou julgando-se capazes de controlar Jesus e seu Evangelho, ao invés de entender que Jesus precisa ser o poder que controla e o Evangelho o poder que modela as suas vidas. E aí quando a gente olha para Pedro e para João, a gente não vê essa relação utilitarista com a fé. A gente não vê homens que estão se beneficiando do nome de Jesus. Eles precisam, na verdade, compartilhar a fé. O Evangelho ocupava o centro da vida daqueles homens. Nada era mais importante do que o Evangelho. Nada era mais importante do que Jesus. Eles não conseguiam colocar sobre as suas vidas, sobre os seus ombros e em suas agendas, qualquer espécie de coisa que pudesse roubar deles a comunhão com Jesus, ou que pudesse questionar no coração deles o lugar prioritário de Jesus. Isso era impossível. Nada importava mais do que Cristo e seu Evangelho. Nada era mais necessário, nada era mais urgente. Aqueles homens olhavam para as ameaças e pensavam, bem, se nos colocarem numa prisão, nós vamos crer que Deus nos permitiu ser trazidos para cá. Quando nos colocarem em liberdade, abriremos a nossa boca e continuaremos falando daquilo que confere sentido para a nossa vida. Jesus, o seu nome e o seu Evangelho. E se nos matarem, estaremos imediatamente com aquele que tanto proclamamos. Só vemos vantagens. Então eles não podiam negociar o lugar do Evangelho em suas vidas. E eu creio que diante disso cabe uma pergunta ao meu coração e ao seu coração hoje. Que de novo, você não precisa responder para mim, mas para você mesmo. Qual é o lugar do Evangelho na sua vida? Qual é o lugar de Jesus? Não do Jesus que você e eu somos capazes de fabricar ao nosso gosto. Qual é o lugar do Cristo revelado nas Escrituras? E a sua palavra, e a sua obra redentora na sua vida.
Ele está no centro do controle dos seus afetos, dos seus sonhos, do seu trabalho, do seu lar, da educação dos seus filhos. Ou ele está na periferia da sua vida? Ele está orbitando à volta do ser mais importante do universo, você. Terceira resposta para a pergunta: o que aconteceu com esses homens? O Evangelho não apenas transformou as suas vidas, não apenas dominou as suas vidas, mas o Evangelho também despertou a vida deles. Eles afirmam: não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Homens e mulheres transformados e dominados por Jesus sentem que precisam falar dele para todo mundo, em todo tempo e em qualquer situação. Pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus sentem que precisam falar desse Jesus em qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós criamos uma mentalidade muito estranha nos últimos anos de pensar que apenas os que são eventualmente mais habilitados bíblica, teologicamente ou até na capacidade de oratória podem e devem falar de Jesus. E nós deixamos de considerar que esse testemunho de Cristo, ele nasce primeiro de algo que nós não podemos controlar nem dominar. É tão definidor da nossa vida que nós precisamos falar. Talvez como aquele homem que era cego e foi curado por Jesus, e quando questionado pelas autoridades religiosas do seu tempo, com muitas perguntas, com muitos questionamentos que ele não podia responder, ele disse o seguinte: olha, isso que você me pergunta eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Esse é o testemunho. Eu era cego, agora eu vejo. Não está claro para vocês que eu estou olhando nos olhos de vocês? Uma senhora muito simples e muito humilde teve um papel super importante na história da conversão da minha família. Eu lembrava disso hoje de manhã. Nós tínhamos uma vizinha, na verdade era a minha vizinha da nossa casa desde quando eu nasci. Ela se chamava Dona Miriam. E um dia ela encontrou com meu pai voltando para casa e, de alguma forma, ela fez um convite para que o meu pai fosse à igreja que ela frequentava. Ela estava com uma Bíblia, ela conhecia meu pai há muitos anos e falou: vai lá na igreja um dia, fica ali no bairro tal, você vai gostar, vai lá. Foi a igreja em que eu me converti, em que a gente começou a nossa caminhada com Jesus. E eu acho lindo parar para pensar que a Dona Miriam já faleceu há alguns anos, mas é incrível que o simples gesto de uma mulher muito humilde, convidando um vizinho para que fosse ao culto com ela, desencadeou uma série de coisas na vida e na história da minha família. O filho dos meus pais, eu, tão rebelde, tão estranho naquele tempo, alcançado pela graça de Jesus, chamado para ser um pastor, plantando uma igreja, podendo educar meus filhos, ensinar meus filhos no caminho de Jesus hoje, porque aprouve a Deus em algum momento usar uma simples senhora que nunca segurou um microfone e não orava em público, porque tinha vergonha. Em reuniões pequenas, grupos caseiros que às vezes reuniam-se na casa dela, ela não orava em público, porque ela sentia muita vergonha de abrir a boca e falar. Mas ela abriu a boca para convidar o meu pai. E Deus usou isso. Porque Deus não precisa dos nossos recursos ou do nosso requinte. Ele usa quem Ele quer. Então, homens e mulheres transformados e dominados por Jesus sentem que têm de falar dele para todo mundo, em qualquer situação. Eles estão tão certos do amor de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, do perdão de Jesus, da glória de Jesus, que eles desejam compartilhar sobre Jesus. Eles desejam falar sobre o que Jesus faz, ou sobre o que Jesus fez, com todas as pessoas que cercam a sua vida, que cruzam o seu caminho. E mais uma vez, eu acho que vale perguntar: você sente que o Evangelho te desperta assim? Você sente Jesus despertar você assim? É tão mais forte do que eu, e eu estou tão certo do poder dele, do amor dele, da glória dele,
E eu estou convencido do que a Bíblia fala do destino daqueles que morrem sem Cristo, que o meu coração não se aguenta, e os meus lábios não podem se calar, porque eu não vivo uma espiritualidade privada para o meu próprio benefício, mas aquilo que me alcançou pode, através de mim, alcançar muitas outras pessoas. A esperança que hoje habita em mim pode ser a esperança de muita gente. A alegria que hoje ressignifica os meus dias e que vem do céu, pode ser alegria no coração de muita gente vivendo a amargura de uma depressão profunda, ou com ideias suicidas todos os dias. O Cristo que me transformou pode transformar alguém. Você sente que o Evangelho desperta você assim? A razão para que aqueles homens falassem de Jesus, mesmo sob o risco de perder a liberdade, a reputação e por fim a própria vida, era apenas uma. Algo que um grande pregador do passado chamado Martin Lloyd Jones chamava de a glória dos fatos. A razão para eles pregarem como pregavam era a glória dos fatos. O que isso significa? Esses homens estiveram na presença de Jesus por 3 intensos anos. Viram seu rosto, escutaram o timbre da sua voz, viram Jesus manifestar a sua glória divina no monte da transfiguração. Lembra? É uma cena hollywoodiana, né? Na descrição bíblica quase. Eles estão num monte orando, uma densa nuvem os envolve, eles podem pensar, poxa, neblina, né? E de repente, quando a neblina se dissipa um pouco, eles olham e veem Jesus com o corpo completamente resplandecente, iluminado, e mais, eles veem Moisés e Elias com Jesus. O símbolo da lei, o símbolo dos profetas ali ao lado de Cristo conversando. Eles ficam loucos com aquilo. Jesus, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui no matinho mesmo, não tem problema. E aí a nuvem envolve de novo aquela cena e se ouve uma voz do céu. Quando a nuvem se dissipa, eles só veem a Jesus dizendo, este é o meu filho, ouçam-no. Ouçam a Jesus. Eles viram aquela glória toda e mais do que isso. Eles testemunharam de pertinho, gente, como que Jesus vivia. Eles viram como que Jesus reagia a tudo e a todos. A calma e a paz de Jesus, apesar da multidão que o cercava, dos fariseus e escribas que o oprimiam, que o odiavam. E Jesus sustentava a paz, sustentava a calma. Eles viam a sua vida constante de oração. Jesus não só falava de oração, Jesus orava. Jesus não só dizia que orar era importante, Jesus mostrava a importância da oração orando constantemente, e eles viam isso. Eles viram a humildade de Jesus, porque ele, sendo Deus e sendo santo, se misturava com os cobradores de impostos, com os publicanos, com os pecadores, excluídos e desprezados da sociedade do seu tempo. Eles viram como que Jesus era capaz de fazer frente aos doutores da lei no próprio campo deles. Os caras tão sabidos, tão conhecedores, não conseguiam argumentar com Jesus. A sabedoria de Jesus era muito maior do que a deles. Ao mesmo tempo, Jesus se assentava com as pessoas mais humildes, mais simples, mais inferiorizadas, mais incultas. E todo mundo que ouvia Jesus tinha uma sensação de que Deus veio para perto. Nunca ouvimos nada parecido. Esses homens escutaram os sermões de Jesus, o ensino de Jesus. Eles sabiam que as palavras dele não eram mera exibição de inteligência ou de retórica, mas eram poderosas verdades jamais ouvidas antes. Eles testemunharam milagres, gente, muitos milagres. Eles viram a cura de enfermidades, eles viram a ressurreição de mortos, bem diante dos olhos deles. Eles viram Jesus morrer na mais extrema fraqueza e em aparente desamparo na cruz. Eles viram o corpo dele sendo baixado do madeiro e sendo colocado numa sepultura com uma pedra pesada que foi rolada para fechar a entrada da sepultura e um guarda colocado de vigilância ali em pé na porta do túmulo. E após tudo isso, eles o viram ressuscitado, cheio de glória, com seu corpo marcado pelas feridas da sua crucificação. Então esses homens tinham a certeza de que Jesus não apenas lhes havia falado sobre uma nova vida possível,
Jesus havia materializado essa vida maravilhosa bem diante dos olhos deles. Os fatos eram gloriosos demais para serem negados, e é por isso que eles diziam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não podiam ser calados, exceto pela morte, porque eles foram despertados. Jesus os despertou. Eles passaram a ver claramente a condição daqueles que estavam longe de Deus. Tanto a ignorância daqueles que se gabavam da própria vida ou da própria religião, como a situação daqueles que acumulavam fracassos morais, falta de esperança para a vida e um fatal distanciamento de Deus. Eles olhavam para os pecadores mais sabidamente pecadores e olhavam para os religiosos mais confiantes em sua própria justiça, e eles eram capazes de ver como claramente distante de Deus eles estavam e quão terrível isso era. Isso só poderia ser revertido pela proclamação do nome de Jesus. Então eles não conseguiam parar de falar. Os seus corações foram tomados de compaixão por essas pessoas, por todas elas. E eles não conseguiam deixar de sentir o que Jesus sentia pelas multidões de perdidos. Eles não conseguiam deixar de sentir o que Jesus sentia por aqueles que estavam longe da casa do Pai. Será que esse é o mesmo sentimento que nós temos hoje? Será que incomoda a gente? E eu não me refiro a números apenas. Porque o que eu ia dizer aqui é: será que incomoda a gente olhar para o lado ou para frente e perceber que há cadeiras disponíveis no lugar que nós estamos falando do nome de Jesus? Mas acho que a pergunta vai além. Será que incomoda a gente perceber que talvez há um tempo muito significativo a gente não fala de Jesus para ninguém? Concluindo, queridos, não é segredo para ninguém aqui que a verdade que a gente precisa proclamar, a gente precisa viver, não é? Então existe uma aplicação pessoal em tudo que a gente está refletindo aqui hoje, porque todos os dias nós somos desafiados por um sinédrio, não de religiosos, mas de circunstâncias, de relacionamentos, de sentimentos da vida. Todos os dias nós somos desafiados por um sinédrio assim, a não falar de Jesus primeiro para o nosso próprio coração. As circunstâncias, os relacionamentos, os sentimentos tentam nos fazer calar e acreditar que é melhor naturalizar a vida, assumir uma agenda que nos é imposta pela cultura, viver essa loucura da pressa, do estresse, da competitividade, das aflições, da agonia, fazendo com que da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar, a vida da gente seja um constante estado de sobrevivência ao estresse, ao caos, aos problemas, e a gente chega ao final e falamos até um graças a Deus, mas dizendo: graças a Deus superamos mais um dia, amanhã tem mais. Ao invés de sermos tomados pela absoluta consciência logo de manhã bem cedo, que nós podemos falar e pregar sobre Jesus para o nosso próprio coração. Nós podemos nos lembrar que aquele que entregou a vida por nós e ressuscitou por nós e que tem o seu corpo eternamente marcado pelas feridas do seu amor por nós, não está longe de nós. Ele começa aquele dia conosco. Ele vai sair de casa com a gente. Ele disse que não nos deixaria um dia sequer até o nosso último dia nesse mundo. Ele é companhia certa ao nosso lado e isso deveria nortear o nosso coração. Mas as circunstâncias, os relacionamentos, os sentimentos muitas vezes nos pedem: cale. Não fale desse nome. Por que você vai falar ao seu coração sobre alguém que você não vê materializado na sua frente? Por que você vai estimular o seu coração a confiar em algo que você não pode tocar, que você não pode acessar, como você pode acessar a sua conta de investimento, como você pode acessar uma reunião com uma pessoa muito influente e importante? Por que confiar nesse tal soberano do universo, se você não o vê, quando você pode confiar num poderoso entre os homens que você conhece ou pode conhecer? E aí a gente vai se calando e não vai falando de Jesus para o nosso próprio coração. Mas se a nossa experiência com Jesus é real, me responda: como negar a glória dos fatos? Se você é alguém que, como aquele homem curado, pode dizer: eu só sei que era cego e hoje eu vejo.
Eu só sei que eu não tinha paz e hoje eu tenho. Eu só sei de que lugar eu fui arrancado por uma mão toda poderosa que não foi a minha própria mão. Como você vai negar a glória dos fatos? Então leve seu coração até Jesus. Essa é a primeira e maior aplicação dessa mensagem nessa manhã. Leve o seu coração até Jesus. Pregue para você mesmo sobre o amor, a glória e o poder do Salvador. Lembre dele todo dia. Mas é claro que nós somos chamados também a não apenas falar de Jesus para o nosso próprio coração. Como se ser cristão se resumisse a uma experiência individual e subjetiva. Porque senão a gente ficava lá naquela lista do começo do sermão, lembra? Orar, jejuar, fazer leitura devocional, ter compromisso com a igreja, e isso nos basta, vivendo a vida santa que Jesus nos chamou. Mas nós somos chamados também para dar testemunho de Jesus para o maior número possível de pessoas. É por isso que nós precisamos olhar a vida, ou olhar para a vida desses dois apóstolos aqui, Pedro e João, e perguntar ao nosso coração hoje: onde é que está essa coragem em mim? Onde é que está essa coragem de falar do nome de Jesus em mim? Do que eu tenho medo? Do que eu sinto vergonha? Por que eu sinto medo? Ou por que eu sinto vergonha de claramente falar dele, a razão da minha vida? Qual é o lugar que o Evangelho tem ocupado na minha vida? Pergunte isso ao seu coração hoje. Pergunte a você mesmo hoje: quantas pessoas conheceram a Jesus através de mim? Veja, eu não estou dizendo que você tem que virar um pregador ou uma pregadora do Evangelho, que você tem que vir aqui na frente, abrir a Bíblia, segurar um microfone, como algumas pessoas, mesmo entre nós, fazem tão bem, porque tem dom para isso. Eu estou dizendo que Deus pode usar você como usou a dona Miriam. Eu estou dizendo que Deus pode usar você como usou um pobre e simples homem no século XIX, que numa noite fria em que nevava muito em Londres, pregou um texto bíblico, um verso bíblico em Isaías, numa noite em que a neve não permitiu o pastor da igreja chegar ao culto. E sentado nos bancos da igreja, no meio de pouquíssimas pessoas que conseguiram chegar, estava Charles Spurgeon, que ouviu a pregação de um homem muito simples, que não era pastor, que não era líder da igreja, mas que estava ali, e que alguém tinha que pregar. E aquele lugar, naquela noite, fria e cheia de neve, foi o dia e a data de encontro marcado do Senhor com Charles Spurgeon. Caso você não saiba quem foi Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores, um dos homens mais influentes na história do cristianismo, por conta de suas pregações sobre Jesus e sobre o Evangelho de Jesus. Você não precisa achar que Deus vai transformar você no Spurgeon. Deus pode fazer de você a simples pessoa que abriu a boca para falar de Jesus e fez um convite a alguém, e o resto o próprio Espírito Santo realizou. Há algo errado na vida de um cristão se o seu relacionamento com Jesus não resulta em novos discípulos para Jesus. E há algo mais errado ainda se isso sequer nos incomoda. Nós vivemos numa cidade tão movimentada, e a maioria de nós aqui num bairro ou em bairros em que é muito comum muita gente morando em cima da gente, embaixo da gente, do lado da gente, não é? Você olha da janela e você fala: cara, tem uma pequena cidade e ela se chama meu condomínio. E muitos de nós moramos nesses lugares há muito tempo e não tem um vizinho sequer que sabe da nossa fé. Um vizinho sequer ouviu um convite falando: eu queria te convidar para uma programação na minha igreja. Uma conversa de elevador que faz você falar de Jesus, não porque você é um crente chato, mas porque você é alguém que não pode controlar aquilo que controla você. Não tem como não falar dele.
A vida de Jesus em nós precisa ser multiplicada no mundo através de nós. Que você ore, que você deseje fortemente, com todo o seu coração, ser esse discípulo de Jesus que fala dele. Não pense que você precisa de um curso de evangelismo explosivo, isso é legal. Não pense que você precisa de um treinamento teológico formal, é ótimo se você puder fazer. Você vai adorar. Vai te dar mais contato com a Bíblia, com boa literatura cristã, vai moldar teu pensamento cristão, isso é ótimo. Mas não pense que você precisa disso para falar de Jesus. Você só precisa ter tido um real encontro com este que agora domina você. É o centro dos seus afetos, de modo que é impossível que da sua boca as pessoas não ouçam o nome dele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por essa manhã, por esse domingo, e nós agradecemos ao teu Espírito Santo, que não apenas nos edifica, nos consola e nos conforta, mas também nos desafia em amor, para que a experiência tão bendita que nós temos, de paz, alegria, esperança, confiança em Ti, no Teu poder, no Seu amor, seja compartilhada, Senhor, com aqueles que estão vivendo as suas vidas completamente distantes de Ti, buscando esperança, alegria, recompensas em coisas que não podem ser apenas o que o Senhor pode ser. Então nos ajuda, Senhor, move em nossa vida, Espírito Santo, para que os nossos lábios não se calem, e mesmo nas circunstâncias até mesmo mais hostis, onde podemos pensar que a declaração da nossa fé encontrará um terreno pouco amistoso, até de perseguição ou de escárnio, que mesmo ali, como foi com João e como foi com Pedro, perante o sinédrio, que nós não nos calemos, antes falemos do teu santo nome, Jesus, e que o pronunciar do teu nome e o poder que há no teu nome, Senhor, realize grandes coisas para a salvação de pessoas e para a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nesse domingo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.